E aí, tá entrando? Vamos esperar o pessoal entrar aí. Deixa eu ver aqui. Felipe Duque, iniciar um vídeo. Boa noite, pessoal. Me dê um retorno aí se o áudio tá bom, se precisa ajustar alguma coisa. Se precisa ajustar alguma coisa. Vamos dar uns 3 minutinhos aí pro pessoal poder entrar e a gente dá início. Dá uma olhada aí, Viega, se tá tudo ok no áudio. Deixa eu ver. O pessoal tá dizendo que tá ok o áudio. Ó, o Rafael tá aí. Rafael, um abraço, hein? Rafa Tavares, TRF5 aí. Colega de jornada. A galera tá entrando. Tá tranquilo. Bom, então, aproveitar que o pessoal tá entrando. Queria inicialmente agradecer a Duque aí a oportunidade. Nunca é demais a oportunidade da gente poder compartilhar um pouco da experiência, um pouco da trajetória, mostrar que a gente não é diferente, não tem nada diferente de todos vocês. Tudo é uma questão mesmo da lei do esforço, de se dedicar, correr atrás do que a gente quer. E também falar um pouco do projeto. Assim, o projeto, como eu estava conversando com o Felipe Duque, é justamente assim, mostrar um pouco da vivência de quem já almejou aprovação em algum cargo que estava estudando para aquele cargo, e mostrar assim que não tem muito mistério. Realmente é uma questão de organização, de disciplina, de buscar também o contato de algumas pessoas conhecidas que já passaram por esse caminho, buscar o apoio, enfim. E tudo que a gente vai falar aqui também não é nenhuma crítica ao pensamento que existe, é contrário do que a gente vai defender. E também a gente não quer fazer crítica a curso nem nada, nem muito menos propaganda. É mais uma questão de mostrar como foi a trajetória, a nossa história, enfim, mostrar como vocês podem tentar se espelhar no que for bom para vocês, da nossa experiência, tentar se espelhar para vocês atingirem também os seus objetivos. Deixa o Felipe falar um pouco também, ele se apresentar aqui, né? Bem, meu nome é Felipe Viegas, trabalho na AGU com o João Pedro, sou colega do Duque, lá de Recife também. Nós três nos conhecemos lá, na nossa caminhada jurídica lá, pelos concursos que a gente fez andando o país aí. E agradecer também a Duque, né, pela oportunidade que ele nos deu de estar aqui compartilhando um pouco com vocês da experiência que a gente teve, a trajetória que a gente teve. Muitas vezes a gente acha que esse tipo de live é para as pessoas indicarem para a gente o que é que deve ser feito. Sim. Quando, na verdade, muitas das coisas que a gente vai falar aqui é o que vocês não devem fazer, né? São as coisas que a gente errou, né? Os caminhos que a gente achou que estaria certo e acabou não estando, e que a gente pode compartilhar com vocês como uma forma de evitar que vocês percam o tempo que a gente perdeu estudando por uma bibliografia errada, por um método errado, por uma aula errada, enfim. É mais uma experiência, uma troca que o Duque pediu, já que a gente tem um universo de realidade diferente, né? Pessoas que têm um conteúdo jurídico diferente, uns gostam mais de direito público, outros de direito privado, enfim. Duque está reunindo um grupo de amigos aí, basicamente para compartilhar essas experiências e vocês entenderem que assim não existe a fórmula perfeita para se Isso, acho que essa é a ideia principal, né? Que não existe digamos, uma receita de bolo, não existe nenhuma verdade absoluta em concurso, em preparação. Cada pessoa ela vai ter peculiaridades próprias, circunstâncias também que são próprias do cotidiano dela. E assim, tudo que a gente fala, o que vocês veem em blog, ver dicas de outras pessoas, é sempre importante filtrar, ver o que se adequa à sua realidade, ver o que vai agregar na sua preparação, para aí sim você poder passar a adotar aquele tipo de estratégia. Então, eu acho que esse é o ponto principal desse projeto de compartilhar experiências, que é para ver assim que várias pessoas que vão passar por aqui, excelentes amigos já passaram por aqui, e vocês vão ver que todos eles têm trajetórias diferentes, caminhos diferentes, estratégias diferentes, mas que levaram ao mesmo destino final, que foi a aprovação naquele concurso, né, para o cargo que a pessoa estava almejando.
Bom, então acho que já tem um Deixa eu número ver, tem 60 pessoas razoável aqui. de colegas. De toda Dá. forma, a live vai ficar salva. Quem tiver perdido esse início pode assistir posteriormente. E assim, uma coisa que é importante dizer de início, embora a gente tenha um roteirinho aqui para dar uma dinâmica melhor para a live, vocês podem mandar as perguntas que a gente vai respondendo na medida do possível aqui. Seja durante a abordagem que a gente vai fazer, do que vai falar, seja ao final, que a gente vai abrir um tempinho aí para tirar as dúvidas que existirem, né? Fala um pouco, João, da tua trajetória. Nem me apresentei, né? Eu falo um pouco da minha e depois a gente abre para o pessoal Isso. perguntar e a gente vai debatendo aqui. Bom, meu nome é João Pedro Carvalho, eu sou de Recife, tenho atualmente 27 anos e ocupo atualmente o cargo de advogado da União, para o qual eu fui aprovado no concurso de 2015. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu estudava assim, já focado nas carreiras da AGU, especificamente concurso de advogado da União e procurador da Fazenda. Então, assim, além do cargo de advogado da União, que é o que eu ocupo e exerço atualmente, eu também fui aprovado nesse meio tempo da preparação para procurador da Fazenda Nacional, cargo que eu exerci, inclusive fiquei lotado lá em São Paulo com o Duque, tive a honra de dividir lá tanto o apartamento quanto o trabalho com ele. Foi um período muito bom e também fui aprovado, mas não fui nomeado e não assumi para o cargo de procurador do município de Salvador. Foi a primeira prova que realmente eu completei todas as etapas e consegui uma aprovação. Bom, falando um pouco sobre a caminhada, eu posso dizer que me despertou o interesse de fazer concurso desde a época da faculdade, assim, porque eu tenho um pai que trabalha no INSS, servidor público, e eu sempre tive interesse pela área pública. Então, desde a época dos estágios, eu já procurava fazer estágio em procuradorias. E, coincidentemente, o primeiro estágio que eu fiz foi na Procuradoria Federal do INSS, que é uma das carreiras da AGU, de Procurador Federal, e a partir dali já fui despertando o interesse em fazer concurso. Mas, assim, durante a faculdade, diferente de outras pessoas, eu não tive a sacada, digamos assim, de começar já a me preparar voltado para concurso. Todos nós sabemos que a abordagem na faculdade e a abordagem para concurso, elas são bem diferentes. Muitas vezes, assim, na faculdade você vai ter uma doutrina muito mais aprofundada do que é exigido para um concurso. Enfim, a abordagem é diferente e eu não tive essa visão de já estudar para concurso na faculdade. Eu comecei a me preparar realmente a partir do 10º período, que eu já tinha passado na OAB, já tinha me livrado da monografia, então resolvi me dedicar integralmente a essa finalidade de estudar para concurso. E na época que eu me formei, foi início de 2014, já havia rumores de que iam sair esses concursos da AGU, especificamente o de procurador da Fazenda e o de advogado da União. E, assim, uma das coisas que eu gosto sempre de ressaltar nessa preparação é que vocês, quando olham para a gente, só vê o sucesso, não vê a trajetória. Muitas vezes a pessoa olha para a gente e, pô, como é que ele conseguiu atingir relativamente novo esse cargo, como é que ele passou nesse concurso tão difícil e, enfim, fica se perguntando sobre a trajetória. Mas o objetivo da gente hoje aqui é falar justamente que essa trajetória, que muitas vezes as pessoas não veem, foi uma trajetória que não foi fácil, foi muito difícil, exigiu muitas renúncias, muita força de vontade, muitos finais de semana, assim, abdicar da família, do lazer para poder estudar. E, além disso, também ter uma meta bem traçada. Então, assim, muitas vezes a pessoa se assusta, eu acho, com o tamanho do edital, a quantidade de matérias, a extensão das matérias. Salvo engano, Felipe, o edital da AGU, acho que são 13 matérias, né, direito? 12 ou 13 matérias. E, então, assim, só de conteúdo programático, o edital, ele traz quase 10 páginas, não sei, algo desse tipo. Então, algo que assusta muito, e eu mesmo cheguei a me questionar várias vezes se ia ser capaz de dar conta daquela quantidade de conteúdo, dar conta de estudar tudo aquilo. E é nesse ponto que eu acho que deve entrar a organização. É lógico que ninguém deve partir da premissa, do pensamento que vai, em 6 meses, em 3 meses, 6 meses, derrotar um edital daquele. Um edital daquele ali, um edital da AGU, um edital de carreiras fins jurídicas, ele
eles exigem um pouco de exercício paulatino da paciência. Você tem que ir vencendo dia após dia. Então, eu comecei a fazer um cronograma baseado no próprio conteúdo programado do edital e me dediquei durante aí, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, se considerar da publicação do edital, do início dos estudos, publicação do edital até a fase oral, entre 1 ano e meio e 2 anos de dedicação integral para poder lograr êxito aí nessas provas. Agora, uma coisa que é muito importante dizer é que eu estou falando aqui do sucesso, mas no caminho desse sucesso também tiveram muitos percalços. O Duque, ele bem sabe que teve uma prova lá que a gente fez, lá da PGE do Paraná, que, enfim, eu fiz uma boa primeira fase, achei que estava bem. Na época, estava começando aquele site Olho na Vaga e eu achei que estava indo muito bem no concurso, já estava me preparando para a segunda fase. Enfim, depositei muitas expectativas nesse concurso, já estava me preparando para a segunda fase, já me pensava morando em Curitiba, ver a mesma coisa, né? E quando saiu o resultado da objetiva... Que sai a prova, o cara acha que vai morar. Exatamente, eu já ficava pensando, nossa, eu vou morar em Curitiba. E quando saiu o resultado da objetiva, foi assim, a primeira lição que eu tive de concurso, assim, não botar tanta expectativa nas provas, porque eu reprovei exatamente por causa de uma questão. O ponto de corte, salvo engano, tinha sido 74, e eu tinha ficado com 73 por causa de uma alteração de gabarito, não foi nem anulação. E assim... Esse foi um momento, acho que um divisor de águas na minha preparatória para os concursos. Quem me conhece, quem acompanhava de perto, Felipe Abreu aí mesmo é testemunha disso, colega que estudou comigo lá na Católica. Foi um momento assim que eu me questionei muito sobre a capacidade e sobre se o mundo dos concursos era para mim. Assim, foi um momento que eu chorei, pensei em desistir, mas graças a Deus teve um apoio da família, eu também consegui colocar a cabeça no lugar e seguir, e extrair dessa derrota, digamos assim, que foi a reprovação na PGE do Paraná, uma das maiores lições para concurso. Primeiro, não colocar tantas expectativas na prova que você está fazendo. É lógico que todos nós temos que ter confiança no esforço que a gente está empreendendo dia após dia, ter confiança de que está progredindo, mas também não ser ingênuo de que a gente pode deixar passar alguma coisa, aquela prova que a gente está fazendo pode não ser a nossa prova. Enfim, tem N circunstâncias que devem ser consideradas e a gente deve sempre tentar extrair alguma lição dessas experiências negativas. E além das expectativas, outra lição que eu extraí aí foi, por exemplo, a necessidade de estudar súmula. Eu errei, eu acho que algumas 2 ou 3 questões de súmula que na época eu não estudava súmula e depois descobri que realmente era necessário. E a necessidade de estudar jurisprudência. Não sei se Felipe tem alguma coisa de experiência negativa para compartilhar com a gente. Eu tenho algo bem parecido, que é essa questão da súmula e jurisprudência. Eu estava em 2012 na faculdade ainda e eu fiz a prova da AGU e da PFN, né? Da Advogado da União e de Procurador Fazenda em 2012. Fiquei faltando 4 questões na PFN e 10 VOF de 200 na AGU. Então faltou muito pouco. E só depois de uns 2 ou 3 anos que eu fui rever minha prova, ver o que eu tinha estudado, e eu percebi que naquela época eu não sabia o que era súmula. Eu não sabia diferenciar súmula, o que era informativo, o que era súmula vinculante. Para mim tudo era súmula. Eu nunca tinha lido um informativo na vida e eu percebi que se eu tivesse ido para aquela prova com o mínimo de conhecimento informativo, eu conseguiria ter entrado em 2012. Mas basicamente é bem parecido isso, assim, você vai aprendendo com os erros, né? Isso. E eu particularmente eu passei, eu acho que por umas 3 reprovações para aprender coisas que espero que vocês, escutando a gente, talvez já tenham aprendido com outras pessoas, ou então possam aprender com a gente de como não fazer. Por exemplo, a minha primeira reprovação, antes ainda dessa da PGE do Paraná, foi na PGE do Rio Grande do Norte, que foi a primeira prova de procuradoria que eu encarei logo após a minha formatura. Eu acho que eu tinha uns 6 meses de estudo. E assim, eu não sabia o que era jurisprudência, não sabia o que era dizer o direito, eu só estudava doutrina, achava que doutrina era suficiente, que ia dar para passar, e quebrei a cara, logicamente, não cheguei nem perto de passar na prova objetiva. E isso aí foi a primeira lição, aprender a estudar jurisprudência. Então, assim, hoje em dia eu costumo dizer a todos os colegas que me procuram para
enfim, pegar dicas, saber como estudar. Eu sempre digo, olha, jurisprudência hoje em dia é um fator decisivo, de sobrevivência, digamos assim, em qualquer concurso. E não é só concurso de CESP que cobra jurisprudência hoje em dia, não. A própria FCC tem reformulado um pouco a sua maneira de abordar nas provas. E eu acho que as demais bancas, as pequenas também, elas já têm se enveredado um pouco para cobrar questões que abordem a jurisprudência. Então é uma coisa assim fundamental no estudo de vocês. E a súmula, então, nem se fala, porque a súmula já é uma jurisprudência que está pacificada. Não é uma jurisprudência que, às vezes, você pega um precedente do STJ isolado e você tem que ter conhecimento daquele precedente para não cair numa pegadinha. Mas a súmula já é um entendimento assim tão reiterado que está pacífico e a gente tem a obrigação de ter conhecimento do que está nas súmulas. Com certeza, toda a prova vai trazer, se não uma, mais 2, 3 questões de súmula. Bom, pessoal, então, passando um pouco ainda sobre essa questão das reprovações, apenas para deixar claro, assim, não foram só essas 2 reprovações. Eu reprovei num concurso, ainda durante a faculdade, para procurador do Banco Central, mas também me serviu de experiência de prova, de ver no que é que eu precisava focar. E, assim, uma das coisas que eu trago da experiência desse procurador do Banco Central, que foi uma das primeiras provas que eu fiz, é de perceber que aquilo ali não era impossível. Muitas vezes no estágio eu ficava admirando, olhando os procuradores assim e pensando, pô, isso aqui não é para mim, né? Eu não tenho capacidade nenhuma de me tornar procurador. A minha do café não serve a gente. A minha do café não serve, né? Engraçado. Enfim, então era uma coisa assim, a gente endeusava os procuradores, né? Eu acho que é um sentimento muito comum de quem está ou no estágio ou está acompanhando algumas pessoas que já foram aprovadas, de ficar endeusando um pouco e achar que aquilo ali é muito possível. Então essa foi uma experiência positiva que eu extraí dessa primeira prova, apesar da reprovação, de ver que aquilo ali não era impossível. Bastava ter assim um pouco de determinação, bastava ter foco, organização para poder chegar. A outra reprovação, ainda no final da faculdade, foi também a de procurador federal, que teve em 2013. Se eu não me engano, foi na metade do ano, 2013, ou no final do ano, que eu também me submeti à prova e reprovei assim por pouco, mas também porque não estava no estudo dedicado. Então, assim, vejam aí, foi só de provas de procuradoria, foram no mínimo umas 4... A menina colocou aqui, a Gilmara, estagiário nem gente é. Estagiário não é gente, isso é verdade, isso é verdade. É foda. Mas o pior não é nem estagiário não ser gente, o pior é você passar e a galera ainda achar que você confundir com estagiário, né? Então, assim, foram 4 reprovações para a procuradoria que serviram de experiência para eu poder melhorar meu estudo, eliminar esses erros, ver onde eu precisava ajustar. E agora, se vocês não tiverem nenhuma pergunta específica sobre essa questão da reprovação, Felipe Viegas está vendo aqui a questão das perguntas. Tem algumas mais específicas que a gente pode responder depois. Qualquer coisa você anota aqui e a gente... Mas assim, eu vou falar um pouco de como é que eu dividia, porque uma das perguntas que eu recebi por inbox aqui foi saber como é que eu dividia meu cronograma, como é que eu adaptava, como é que eu colocava para estudar. Então, assim, falando de mim, particularmente, Viegas depois vai dizer a experiência dele, eu tentei conciliar a advocacia no início com os estudos, mas eu acabava me estressando muito na advocacia, tendo que me deslocar ali na região metropolitana de Recife. Quem é de lá sabe o trânsito que é, então ficava muito estressado e vi que aquilo ali não ia me levar a lugar nenhum, porque eu não queria me enveredar pela advocacia, eu queria realmente estudar. Então passei a me dedicar integralmente para os estudos. Então, uma coisa que eu digo aqui para quem tem a oportunidade de se dedicar exclusivamente aos estudos, é que vocês, assim como eu fazia, vocês têm que encarar o estudo como trabalho. Então, assim, se você só está estudando, não tem trabalho, aquele ali, o seu estudo o seu trabalho é o estudo. Então, você tem que tratar aquilo ali com seriedade. Ter hora para começar, hora para pausa do almoço, hora para voltar, hora para terminar à noite. Enfim, não pode ser uma coisa solta e sem regra. Muitas vezes eu, conversando com alguns colegas que estão se preparando, alguém fala, mas eu começo a estudar de 9 horas, 9h30. Aí eu pergunto, e por quê? Você faz alguma coisa de manhã? Não, eu durmo. Aí eu fico, bom, enquanto você está dormindo, tem gente que está estudando na sua frente, né? Então, assim, se você tem a oportunidade,
agarre essa oportunidade e aproveite, seja eficiente nesse tempo que você tem livre para estudar. Então, como é que eu fazia? Eu dividia meu horário na época de doutrina, jurisprudência e letra de lei, que são aí o trinômio perfeito para qualquer prova, perfeito e necessário para qualquer prova que vocês devem adotar. Muitas pessoas às vezes ficam com dúvida de como, enfim, separar horários específicos que foi aqui. Caio perguntando besteira aqui. Enfim, um abraço aí para Caio, viu? Por favor, faça pergunta séria. Um cava juiz, velho, perguntando um negócio desse. Enfim, então eu até me perdi aqui agora, velho. Bom, gente, enfim, eu vou falar sobre esse trinômio, mas considerando que eu passei por uma fase em que antes eu só estudava doutrina, porque eu estava errando que não sabia, tinha que estudar jurisprudência, e também estava errando porque não sabia que tinha que dar uma ênfase grande à letra de lei. Então, assim, quando eu atinei para a necessidade de estudar letra de lei, jurisprudência, súmula, e conciliar tudo isso com a doutrina, o que é que eu fazia? Eu separava a parte da manhã, por exemplo, para estudar uma matéria específica, administrativa, e uma parte da tarde para estudar outra matéria, de forma que eu fosse avançando nessas matérias. E do final da tarde para a noite eu botava letra de lei e jurisprudência. Aí alguém pode perguntar, por que eu botava jurisprudência para a noite? Eu particularmente acho jurisprudência um estudo assim mais leve, que você pode ter durante a noite. Você geralmente já está cansado, já passou o dia lendo ou trabalhando, quem está trabalhando. Então acho que é um estudo mais leve e mais dinâmico. Você já está cansado. Exatamente. Né? E é um estudo assim que vai abarcar todas as matérias ao mesmo tempo. Isso é um trunfo. Porque quem tem pouco tempo, se der uma priorizada na jurisprudência, ele não vai estar estudando só uma matéria. Ele vai estar vendo várias matérias ao mesmo tempo, então possivelmente pode ganhar várias questões aí. Em vez de estar estudando só uma matéria, vai ganhar, enfim, bem menos questões. Eu não sei como é que Felipe pode falar a experiência de como é que ele fazia na conciliação com o trabalho. Porque ele tinha uma rotina bem diferente da minha, e aqui vocês veem, são dois exemplos totalmente diferentes que os dois, a seu modo e a seu tempo, conseguiram a aprovação. Eu optei, na época, por não fazer alguns outros concursos de técnico e analista. Em certo momento até me arrependi, porque quando o dinheiro começou a faltar, o cara fica muito aperreado. Mas assim, eu fiz essa opção e não tinha saída, eu tinha que continuar me dedicando aos concursos de procuradoria. Felipe, ele já saiu da faculdade aprovado nos concursos do Tribunal de Justiça e começou a conciliar a rotina de estudo com o trabalho. Eu vi aqui que o pessoal está fazendo muita pergunta prática relacionada a método de estudo, bibliografia. Eu vou falar isso aqui também. O que eu acho que eu posso fazer é o seguinte, falo rapidamente como é que foi minha caminhada e a gente parte já para responder as perguntas do pessoal. Pode ser, acho uma boa. Porque eu acho que aí a gente vai debatendo essas questões de procedimento. Tem algumas coisas parecidas, a gente fez muita coisa parecida, algumas coisas diferentes. Sim. Né? Aí eu vou falar um pouco, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Bem, pessoal, meu nome é Felipe Viegas, eu trabalho na AGU desde 2017, né? Janeiro de 2017. 23 de janeiro. 23 de janeiro. Mas a minha caminhada nos concursos, ela começou um pouco antes, eu já venho de tribunal, venho estudando um pouco antes, e foi basicamente o seguinte. Comecei fazendo publicidade, não fiz faculdade de Direito no início, fiz publicidade. Na metade do curso de publicidade, eu fiz um trabalho sobre direito do consumidor, gostei bastante do tema e resolvi fazer direito. Então, durante 2 anos da minha vida, eu basicamente cursei direito e publicidade concomitantemente. Eu fiz as duas faculdades e estagiava em um escritório à tarde. Então, assim, o meu início de faculdade já foi bem corrido, né? Já foi bem intenso. Mas eu já estava determinado a seguir a carreira de Direito, mas eu não queria, né, largar meu curso de publicidade, queria terminar. Então, o que é que acontecia? Eu fazia publicidade pela manhã, trabalhava no escritório à tarde e à noite eu fazia Direito. O que é que aconteceu? Foi muito corrido, mas eu consegui aprender muita coisa, porque eu já, desde novo, comecei a trabalhar em escritório de advocacia, percebi que eu gostava de advogar, que era aquilo que eu queria, mas eu também via claramente a realidade dos escritórios, né? Que há uma possibilidade de você ganhar muito dinheiro como advogado privado, claro que há, mas boa parte dos advogados, muitos competentes que eu vi em Recife, não tinham tantas oportunidades mesmo fazendo bons trabalhos. Então eu pensei, eu posso unir o útil ao agradável, resolvi estudar para advocacia pública.
Sendo que antes de estudar para a advocacia pública, eu sabia que eu tinha que passar em algum concurso meio, né? Como é a realidade de muitas pessoas também. Eu atinei que tinha que estudar para algum concurso de tribunal e nessa época estava tendo muitos concursos de tribunais. Então, terminei meu curso de publicidade, estava terminando o curso de Direito e meu estudo sempre foi muito voltado à doutrina e à vade-mecum. Eu lia a Constituição, Código Civil, então assim, eu fiz uma base muito boa de letra de lei, né? Consegui memorizar muita coisa, meu vade-mecum era completamente riscado, quem via não conseguia entender nem o que ele tinha escrito. E fiz a OAB no início do 9º período, passei, já me livrei da OAB, estagiei no Ministério Público, no TRF e 2 anos na PGE, com Léo Cunha, consegui passar 2 anos com ele, aprendendo muita coisa lá na PGE. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha sido aprovado no TJ, como analista, no TRT e no TRF. Então, eu pensei, acabou minha cota de tribunal. Agora é a hora, né? Eu já estava de saco cheio de estar estudando informática, raciocínio lógico, português. Então, já que eu tinha 3 aprovações numa colocação boa nesses 3 concursos, eu pensei, agora eu vou estar para a Procuradoria. E aí é onde eu acho que muita gente pode ter tido um percurso parecido com o meu. Quando eu assumi o TJ, eu tinha acabado de terminar a faculdade, então deu aquele alívio financeiro de você já ter sua estabilidade, eu era analista, comecei a trabalhar na vice-presidência, então assim, estava num lugar legal, que eu tinha tempo de estudar, trabalhava das 7 às 13, então eu tinha tarde e noite para estudar, mas o que é que eu percebi, que foi meu primeiro equívoco quando eu comecei a estudar para a Procuradoria. A minha base toda foi de concurso de tribunal. Era muita letra de lei e muita doutrina. Eu fiz o concurso 2012 da PFN da AGU, não passei porque eu não tinha estudado informativo. Então, o que aconteceu comigo? Como eu estava achando que eu estava bem, porque eu estava passando todos os concursos de tribunais, eu comecei a achar que eu ia passar facilmente nos concursos de procuradoria. Criar uma ilusão, né? Ilusão. Então, o que aconteceu? Saía concurso do Mato Grosso. Eu ia lá e fazia. Mato Grosso do Sul, eu ia fazer. Saí viajando no Brasil, São Paulo, 2012. Fui fazer. E levei pau em todos. Né? Livrava o corte, mas levava pau em todos. Não ia para a discursiva, não ultrapassava a cláusula de barreira. E o que é que eu consegui constatar, que eu acho que isso aí muitos concurseiros podem ter a mesma trajetória. Ao invés de eu fomentar uma base de procuradoria, de eu estudar constitucional, administrativo, processo civil, tributário de forma densa, sim, eu queria estudar um edital a cada 2 meses. Então, o que acontecia? Daqui a 2 meses tem PGE São Paulo. Eu pegava o edital da PGE, queria ler aquele edital em 2, 3 meses, não conseguia, ia fazer a prova cansado, sem conseguir exaurir o edital, fazia a prova, não passava, aí depois de 2 meses já tinha outra procuradoria. Eu acho que essa aí é uma dica boa do que não fazer, né? Do que não fazer. Não então, fazer, assim, não pule de edital em edital. Ao invés de passar 6, 7 meses fazendo uma base, para depois sair viajando fazendo prova, eu queria fazer todas as procuradorias que saía e levava pau. E tem aquela velha frase que todos os conhecidos falam que viajar e fazer a prova não custa nada. Custa. Custa bastante. Custa, além de dinheiro, custa sua motivação. Então, cada vez que você sai para viajar, para fazer uma prova fora e leva pau, por mais que você diga intimamente que está fazendo por fazer, que sabe que não vai passar, vai chegar no final do ano, você vai ter tido 4, 5 reprovações nas costas. E você cria uma expectativa, né? Que vai ser minguado ali a cada reprovação. Eu não consigo passar, eu não tenho capacidade. Eu não pensava que eu não tinha capacidade. Eu sempre confiei. Mas eu comecei a perceber que eu estava fazendo a coisa errada. Então chegou um momento que eu levei 3, 4 paus em procuradoria e disse, opa, peraí, alguma coisa está errada. E quando eu me autoanalisei, eu percebi que meu erro estava aí. Eu queria estudar um edital por 2 meses. E ninguém consegue terminar um edital de procuradoria em 2, 3 meses. Sim. Tem muitos colegas nossos que ao invés de fazer uma base de procurador, quer sair fazendo tudo, aí leva pau em tudo, né? Não consegue Sim. estudar minimamente as matérias. Então, assim, depois que eu identifiquei isso, eu comecei entendi que eu estou fazendo a coisa errada. Aí, o que é que eu fiz? Eu comecei a focar num concurso que eu sabia que ia sair, mas que não estava tão recente, só para me basear no edital. Então, eu estudei, depois de uns 6 meses, eu fiz a prova do Bacen, aí passei no concurso de procurador do Banco Central, fiz a discursiva, passei na discursiva, fiz a oral, mas eu não fui nomeado porque eles nomeiam muito pouco. Foi mais ou menos na época da Procuradoria Federal.
Então, eu não passei, não fui nomeado no Banco Central para procurador do Banco Central, mas eu já percebi o que é que eu tinha que fazer. E na hora de escolher qual seria meu próximo objetivo... E eu acho que nessa ótica aí, Felipe, uma coisa que é importante falar é o seguinte, é sempre bom vocês terem um edital como objetivo e, assim, seguir aquele conteúdo programático até para vocês terem um controle do que, aonde vocês já conseguiram avançar e o que é que falta, ou seja, mensurar o tamanho do seu desafio. Uma coisa que eu gostava muito de fazer era de imprimir o conteúdo programático e, assim, riscando cada assunto que eu já tinha avançado. Porque aquilo ali também tem um efeito pedagógico muito bom, né? Você olha ali para o conteúdo programático e vê, pô, já avancei tudo isso aqui. Já estou conseguindo vencer o edital. E você não se perde na quantidade de assuntos, fica conseguindo fazer a base pautado nesse edital, nesse conteúdo programático, e com essa base vai chegar o momento que você vai conseguir fazer qualquer concurso de procuradoria. Para advocacia pública, a gente está falando, lógico. Por quê? Porque é lógico que de um edital para o outro, seja procuradoria municipal, estadual ou federal, vai ter uma diferença. Mas se vocês pararem para observar, 80% ou até um pouco mais do edital, ele é igual. Constitucional, administrativo, tributário, processo civil, ambiental. Então, assim, as matérias que vão alterar, se você já tiver com a base boa, essas matérias que alteram de um edital para outro, você consegue fazer um ajuste na chegada. São matérias que eu chamo de chegada por quê? Porque saiu o edital, você olha ali e consegue fazer esse ajuste no seu estudo e correr atrás. Mas a base, que é o mais importante, esses 80% da prova, você já vai estar com ele sólido, porque você está seguindo aquele conteúdo programático. Não é não? Aí, o que é que acontece? Quando terminou a prova do Banco Central, eu percebi que estava tendo uma enxurrada de provas de Procuradoria Municipal e Estadual. Uma enxurrada. E eu, vou estudar para qual? Aí eu percebi, escutei o zum, que a AGU estava para sair em torno de um ano. Então, o que é que eu fiz? Eu quis nadar contra a maré. Eu basicamente esqueci boa parte das matérias específicas de Procuradoria Estadual e Federal, estadual e municipal, e pensei, se está todo mundo estudando para esses concursos, pouca gente está estudando para os concursos federais. Isso. Então, o que é que eu fiz? Fiz um plano de estudo e incluí direito internacional, direito penal, direito processual penal. São matérias que não caem nos concursos estaduais e municipais via de regra, e que eu sabia que se eu tivesse bem nessas matérias, eu já sairia na frente no concurso da AGU. Então, fui para uma sala de estudo, a convite de um amigo, até amigo em comum, Ivo Dantas, lá de Recife. Ivo me chamou para ir para uma sala de estudo, eu fui para uma sala de estudo com ele, passei mais ou menos um ano e meio até a prova objetiva da AGU, estudando especificamente para a AGU. Existiram até outros concursos no caminho que João fez, de Salvador. É a PGM Salvador, isso. Eu não fiz, eu basicamente me voltei só a estudar para a AGU, não viajei mais para nada, Trabalhava pela manhã no Tribunal de Justiça, chegava em casa, tomava um banho e ia para essa sala de estudo, ficava lá mais ou menos de 15 às 23. Era mais ou menos meu tempo de estudo. Agora, tem uma coisa que João falou aí que a gente tem que colocar em pauta. É a questão da renúncia. Exatamente. É muito legal passar em concurso, é muito legal ter estabilidade, ver o nome na lista, mas assim, muita gente quer passar e pouca gente quer pagar o preço para passar. Exatamente. E qual é o preço que eu pagava, que João pagava? Natal, Ano Novo, Carnaval, sábado, domingo, dia shopping, Dia dos Pais. Meu pai viajou no Dia dos Pais e eu fiquei em casa então, estudando. Então, assim, no meu Natal de 2016, eu mandei toda a minha família para a praia e fiquei em casa sozinho estudando no Natal, velho. Comi uma tapioca no Natal, velho, sozinho em casa. Tem um exemplo engraçado disso aí, porque assim, eu estudava numa biblioteca, digamos assim, meio que pública. Você tinha que chegar lá e pegar seu lugarzinho, se não chegar cedo não tinha. Mas sempre eram as mesmas pessoas. E assim, o pessoal me apelidou lá de focado e antissocial, porque eu não falava com ninguém. E assim, não é porque eu não queria fazer amizade, não é porque eu queria ser antipático, é porque eu estava focado no meu objetivo. Muitas vezes eu ficava olhando assim, isso não é crítica a ninguém, só estou mostrando como você tem que ter foco. Eu ficava vendo o pessoal assim, se juntando, e passava, sei lá, 1 hora conversando ali no intervalo, saía mais cedo da salinha, às vezes ficava disperso, e pelo menos no início eu não queria isso. Então
eu ia para lá com o objetivo de estudar. Levantava, fazia meu intervalo sozinho. Eu acho que por isso que me chamaram de antissocial, eu fazia meu intervalo sozinho. Mas, assim, estou dando a vocês o exemplo de como a pessoa tem que ser focada. Eu não estou dizendo que você tem que andar sozinho, porque ninguém anda sozinho. Eu tive a ajuda de vários amigos. Da metade do concurso conheci Viegas, a gente compartilhou muitas experiências. Mas, assim, você tem que ter um foco, tem que se dedicar, tem que fazer essa renúncia. Essa renúncia é necessária. Hoje em dia os concursos assim estão cada vez mais concorridos, com nota de corte mais alta. Então, se você não tiver uma renúncia, não tiver disposto a fazer esse tipo de renúncia, seja no âmbito familiar, seja no âmbito dos amigos, das baladas. Quantas e quantas vezes nossos familiares não voltaram e falaram, precisa disso tudo? Exatamente. Precisa estudar isso tudo? De chegar seu pai e dizer, meu filho, desacelera aí. Na sala de estudo que eu frequentava, e eu acho que até alguns amigos devem estar aqui, eu acho que eu vi Camila, Ivo, eu era visto como uma pessoa antissocial. As pessoas gostavam de mim, mas eu era antissocial. Né? Uma vez eu até falei uma frase para uma mina lá, mas eu não queria ofender, que eu disse, eu não vim para cá para fazer amigos. Eu falava isso também. Eu vim para cá para passar. Então, assim, exatamente. Eu conheço muita gente que participa de biblioteca tal, vai para lá, desce, passa 2 horas conversando, troca figurinha, toma um café. Velho, eu não perdia tempo com isso. Né? Todo o tempo que eu tinha era para estudar. Porque a gente sabe que a concorrência está aí e óbvio que você vai ter um final de semana, você pode ir para um cinema, você fez o seu ciclo de estudo, você cumpriu suas metas semanais, nada impede que você saia e aproveite. Mas assim, as pessoas queriam utilizar o tempo de estudo para brincar, para conversar. O que eu percebi eu tirava minhas férias do tribunal para ir para a sala de estudo estudar. E o que é que acontecia? Quando eu chegava lá de 8 horas da manhã, as pessoas que não trabalhavam chegavam às 10, 11 horas. Eu saía de 11 horas, as pessoas saíam às 5 para fazer pilates, para malhar, para fazer crossfit, velho. Outra coisa interessante é quando tocava final de semana, né? Muitas vezes, assim, quando eu já estava aprovado em alguns concursos, eu falava com algumas pessoas, me ajuda aqui, me monta um horário aqui para mim, vamos lá. Tá, vou te ajudar. Aí quando chegava na sexta-feira, especificamente, mas aqui eu vou parar de estudar já, né? Final de semana eu não consigo de jeito nenhum. Minha gente, tem que estudar final de semana. Porque, assim, você tem que ter dedicação. Se você não está estudando final de semana, o seu concorrente vai estar estudando final de semana. Uhum. Então, assim, tudo isso é dedicação, é renúncia e que faz parte. Não vai ser para sempre. Você tem que se empenhar. É lógico que não é bom, ninguém gosta de abrir mão. Acontecia. Quando eu chegava lá de 8 horas da manhã, as pessoas que não trabalhavam chegavam às 10, 11 horas. Eu saía de 11 horas, as pessoas saíam às 5 para fazer pilates, para malhar, para fazer crossfit, velho. Outra coisa interessante é quando tocava final de semana, né? Muitas vezes, assim, quando eu já estava aprovado em alguns concursos, eu falava com algumas pessoas, me ajuda aqui, me monta um horário aqui para mim, vamos lá. Tá, vou te ajudar. Aí quando chegava na sexta-feira, especificamente, mas aqui eu vou parar de estudar já, né? Final de semana eu não consigo de jeito nenhum. Minha gente, tem que estudar final de semana. Porque, assim, você tem que ter dedicação. Se você não está estudando final de semana, o seu concorrente vai estar estudando final de semana. Uhum. Então, assim, tudo isso é dedicação, é renúncia e que faz parte. Não vai ser para sempre. Você tem que se empenhar. É lógico que não é bom, ninguém gosta de abrir mão do lazer, de abrir mão do final de semana. Mas é necessário. E eu acho que uma coisa interessante, até para destacar, quando se trata de renúncia, é você também ter o apoio em alguns amigos. Eu tenho um amigo de faculdade, que hoje em dia é colega nosso da AGU, que é Felipe Sá. E assim, a gente começou famoso Venta, E a gente começou a preparação junto, e muitas vezes eu ligava para ele, ou ele ligava para mim, e dizia, pô Felipe, eu não tô aguentando mais não, velho. Eu tô saturado, não dá pra mim não e tal. E aquilo ali era um desabafo. Um dava o apoio pro outro e a gente conseguia seguir em frente. É lógico que ninguém vai sempre fazer renúncia e vai estar totalmente de boa, totalmente tranquilo, sem estar estressado. Não. Quem me conhece sabe que muitas vezes eu chegava soltando os cachorros em casa, dava uma patada de graça em alguém, porque essa rotina é muito estressante. Mas também é prazerosa. Muitas vezes eu chegava em casa às 11 horas da noite, com os olhos tremendo,
E principalmente quando você consegue ver que você está com avançando. a cabeça, né? pesada, mas aquela sensação de desgaste me fazia bem, porque eu sabia que eu estava cumprindo o que eu tinha que fazer. Mas, enfim, passando um pouco essa questão da renúncia que a gente falou, e que é legal essa observação, porque a primeira coisa que a gente tem que falar para quem está estudando para concurso, esteja já passando ou ainda esteja na trajetória... Ó, o cara fez uma pergunta aqui que eu acho Tem que interessante. renunciar. É o Alisson Pimentel, se eu não me engano. Ele perguntou se eu estudava de domingo a domingo. Não, domingo a domingo não. Domingos a gente estuda, pelo menos eu estudava de domingo, estudava, mas de uma forma bem mais leve. Muitas vezes eu estudava mais no sábado para ter o domingo livre, ou no domingo eu lia um pouco de jurisprudência, mas assim, eu acho que via de regra você tem que ter um cano de escape. Isso. É interessante falar, eu acho que são momentos da preparação. No meu caso, por exemplo, eu estudava a semana toda e um dia do final de semana, isso de regra. E o outro eu descansava, tomava minha cervejinha, fazia corrida, enfim, qualquer tipo de atividade prazerosa que você gosta de fazer, você faz no dia. Quando foi que eu passei a estudar domingo a domingo? Quando saiu o edital que eu queria, porque assim, eu tinha uma data certa, ou seja, esse sofrimento vai durar até essa data, que era a data da prova objetiva. E não é nem obrigação, o que acontece também é o seguinte... Você sente a necessidade, né? Você faz um plano de estudo de segunda a sexta, digo segunda a sábado, certo? Com um decréscimo de horas no sábado, digamos assim, que é o que eu fazia. Estudava 8 horas por dia e no sábado umas 6, digamos assim. No domingo, via de regra, eu não estudava. Mas a partir do momento que você passa na primeira fase e vai para a discursiva, que você tem que estudar, fazer peça, ler jurisprudência, ninguém precisa lhe pedir para estudar no domingo. Você vai querer estudar domingo a domingo. Não... Você foi aprovado na fase objetiva. Aí vai fazer a fase subjetiva, você mesmo vai sentir necessidade de estudar em qualquer horário que você tiver disponível. É a chance da sua vida, Exatamente. você quer agarrar aquilo ali. Eu acho que outra questão interessante, já saindo um pouco dessa questão da renúncia e de estudar final de semana ou não, é a questão do método de estudo. Eu acho que alguém perguntou aí. Tem aqui, Igor Pita. Velho, isso aqui é bem se faziam próprios resumos. É bem legal. Vê só. Tem um pró e um contra de você fazer resumo. Qual o pró? É ótimo para suas revisões. Sim. Eu tinha muito resumo. Eu não sei estudar sem fazer resumo, sem fazer aqueles quadros mnemônicos. É coisa minha. É muito bom ter resumo. Só você entende, né? Só eu entendo, porque minha letra é horrível. Mas, enfim, é muito bom fazer resumo. Você consegue, depois de um certo tempo, revisar para as provas com muita rapidez, porque está tudo ali digerido. Só tem um problema. O seu estudo inicial fica muito mais lento. Então, se você estudar do início com resumo para todas as matérias, o tempo que você vai perder ou gastar ou investir para fazer esse resumo pode desmotivar você. Pode fazer com que seu amigo estude 5 matérias em um mês, você estude 3, porque você está fazendo resumo. É muito particular, certo? Eu acho que não tem prejuízo você fazer resumo. Só tenta controlar um pouco a quantidade de resumo, né? Para você também não querer fazer em todas as matérias e acabar em 2, 3 meses andando pouco, né? Não, eu acho que a coisa mais importante também, assim, nessa questão de método de estudo, é primeiro partir da premissa básica que não tem método certo. Você se conhecer, sentir, eu estou rendendo mais, absorvendo melhor a matéria, fazendo resumo. Então faça resumo, não importa se o fulano da cabine do lado, ou seu colega de concurso, faz grifando. O problema é dele, Igor né? perguntou se fazia os próprios resumos ou se achavam. Eu não fazia resumo, eu vou falar da minha experiência já. Eu cheguei, velho, no início do estudo, mas assim, hoje eu percebo que eu perdi um pouco de tempo fazendo isso também. O livro de Pedro Lenza, o livro de Ricardo Alexandre, de tributário, eu resumi eles da primeira à última página. Aí ficou, tipo assim, 80 páginas de resumo, na mão, com grifos e tal. Óbvio, você iria ter que ler 600 páginas e eu 80. Na minha revisão ia ser muito mais fácil, mas em compensação, o tempo que eu perdi para fazer um resumo de Pedro Lenza, da primeira à última página, imenso. Hoje eu acho que eu não indicaria você fazer tanto resumo. Talvez assuntos específicos, controle de constitucionalidade. Matérias-chave. Né? O cara faz um resumozinho, basicamente mas vamos ver o que é que João faz. Eu particularmente, assim, primeiro, sempre dizendo que não tem método certo. Eu particularmente tentei fazer resumo no início da minha preparação e senti que eu perdia muito tempo e não estava absorvendo bem a matéria. E ficava assim, agoniado, extremamente agoniado, com a sensação de estar perdendo tempo e com a sensação de que eu podia estar evoluindo mais rápido. Qual foi a estratégia que eu adotei? Eu tinha um livro base para cada matéria,
e eu ia grifando e fazendo observações. E a revisão era com base nesse grifo. Então, assim, chegou um ponto de que quando eu ia revisar os grifos, para vocês terem uma ideia, o capítulo de controle e constitucionalidade de Pedro Lenza, que é um capítulo imenso, eu conseguia revisar o capítulo todinho em 2, 3 horas, só lendo meus grifos e as observações. E aqui eu acho uma coisa interessante, que essa tática que eu adotei é quase uma mescla do grifo com um pouco de resumo. Quem pega meu livro vai ver que todo o rodapé, ele é todo cheio de observações. Por quê? Porque eu acrescentava informações, sejam de questões, sejam de jurisprudência, no meu livro. Além do grifo, que já destacava o que eu achava mais importante ali do que eu estudei, eu fazia uma observação de um julgado recente do Supremo sobre a matéria, a súmula tal, ou então uma questão que foi uma pegadinha, que eu caí naquela pegadinha, e eu inseri ali uma observação. Então, quando eu ia revisar... Nunca erre a mesma questão 2 vezes. Isso é uma coisa importante. Nunca erre 2 vezes. Errou, anote em algum lugar. Revise. Então, assim, eu adotei essa prática e vejam aí que não tem a tática certa. A tática de Felipe era fazer resumo. A do outro Felipe, que eu falei aqui, Felipe Sá, também ele fazia resumo de todas as matérias e eu fazia grifo. E todos nós conseguimos a aprovação. Tem uma pergunta aqui interessante que eu acho que deve ajudar muita gente também, que eu acho que eu já vi umas 2 ou 3 perguntas relacionadas a videoaulas. E eu vou falar a minha experiência rapidamente, a minha impressão, não é nem experiência, e João fala dele. O que é que eu penso de videoaula? Nada é ruim e nada é bom. Tudo vai depender da sua condição. Nada absoluto, né? Nada é absoluto, vai depender do seu estado. Uma pessoa que está há 10 anos sem estudar direito e me pergunta, tu acha que eu deveria assistir um videoaula? Óbvio que eu vou falar sim. Ela não entende mais nada do direito. Mas assim, o que é o meu pensamento em relação ao concurso público? Via de regra, videoaula, para mim, é perda de tempo. Para mim. Por quê? Porque quando você começa a perceber que dá para se estudar 10 páginas em 1 hora, e que em 1 hora você, no máximo, vai ver, vai digitar uma página de videoaula, você começa a perceber que a videoaula ela tem que ser muito pontual. Exemplo, você vai fazer um concurso para analista de algum tribunal. Você tem dificuldade de matemática, você tem dificuldade de português, pega uma videoaula de português, pega uma videoaula de matemática, assiste as aulas e acabou. Mas assim, uma pessoa que vai estudar para procurador, para promotor, para juiz, comprar um pacote de videoaulas da primeira à última matéria, se você for perceber o tempo que você vai gastar para assistir todas as aulas, digitar todas as aulas, ler tudo que você já digitou, entender o que você já digitou, o seu concorrente já vai ter lido o livro 2, 3, 4 vezes. Então, assim, a meu ver, eu não sei qual é a opinião de João, a gente vai ver aqui, a meu ver, estudo de videoaula tem que ser pontual. Eu não sei nada de penal. Eu leio os livros que eu tenho de penal e não consigo entender nada. Compre uma isolada de penal e assista. Mas fazer um curso completo, eu acho que você perde muito tempo. Assim, você veja como o mundo dos concursos é bem democrático. Cada um chega aqui com sua experiência, sua forma de estudar, e não tem verdade absoluta, como a gente já falou aqui várias vezes. Nessa questão da videoaula, eu particularmente adotei videoaula em algumas matérias. E eu acho que uma coisa importante para dizer inicialmente é que todo concurso você tem que perceber quais são as matérias que são ênfase daquele tipo de prova e quais são as que são, eu chamo assim, periféricas, que apesar de serem cobradas não são tão importantes. No concurso de advocacia pública, por exemplo, penal, processo penal e trabalho um pouco, são matérias que são periféricas. Então, qual foi a estratégia que eu adotei? Em vez de pegar um livro de penal, que na minha visão ia demandar muito tempo, eu comprei um curso isolado de videoaula de penal e de processo de trabalho, por exemplo, e fiz um caderninho meu. Processo de trabalho, eu tenho esse caderninho até hoje. Tudo bem que está desatualizado aí com a reforma trabalhista, mas o que é que eu fiz? Eu peguei esse curso e fiz um caderninho, atualizei lá com as súmulas e tudo mais, imprimi e só passei a estudar por esse caderno que foi totalmente extraído das videoaulas. E eu não tinha livro de processo de trabalho. E assim, eu chegava até quase a gabaritar algumas provas de processo de trabalho com base nessa videoaula. Só fazer um adendo no que eu falei. Eu boto uma guia aqui para mim. Videoaula é muito boa para discursiva, viu? Para objetiva não, mas para discursiva todo mundo praticamente faz curso na discursiva. Então, assim, eu acho que é vantajosa essa estratégia de você usar videoaulas pensando nas matérias que, enfim, não são tão importantes,
mas que você precisa ter algum conhecimento, um conhecimento assim mais geral, mais por cima da matéria, e eu acho que a videoaula ela vai acrescentar, vai lhe ajudar a ter um conhecimento sobre a matéria. É outra coisa importante, só complementando essa questão da videoaula, o que eu acho que não pode acontecer é a pessoa se pautar exclusivamente em videoaulas, em todas as matérias. O estudo dela se resume à videoaula. Porque eu acho que isso não é bom. Porque, primeiro, a pessoa pode ficar um pouco dispersa nessa rotina de só assistir videoaulas e anotar. Ela tende a ficar um pouco dispersa. Segundo, que eu acho que não é todo curso de videoaula, não é todo professor que tem uma boa dinâmica, que consegue abordar bem os pontos da matéria que são importantes, que caem em pegadinhas. Então, assim, é bom ter esse senso crítico para selecionar as matérias que você vai destinar o tempo para a videoaula, tá? Tem mais alguma pergunta sobre essa questão da videoaula? Não. Porque o pessoal perguntou sobre revisões, eu acho uma questão importante também. O que eu acho que a gente pode fazer também é o seguinte. Eu acho que tem 2 tipos de dúvida aqui que é bem recorrente. Uma relacionada a método de estudo, se leu, se não leu, se faz questão, como é que revisa, como é que é a jurisprudência. E a outra é voltada ao concurso da AGU. Como foi a primeira fase, como foi a discursiva. Então, acho que a gente pode abrir um bloco para responder método de estudo. E depois que a gente exaurir todas as perguntas de método, a gente fala um pouco como foi a prova objetiva da AGU, a prova subjetiva, a prova oral. E tenta responder tudo, né? Porque eu vou começar a ver aqui o que o pessoal está perguntando e a gente vai respondendo. Começa aí, João, a falar. Bom, então assim, eu vi uma pergunta, eu não me recordo quem fez a pergunta, sobre revisões. Bom, revisão é um ponto importantíssimo do estudo, porque assim, estudo é repetição. Então, para você fixar o conhecimento, você tem que repetir aquela leitura e tem que revisar aquilo que já foi visto. Ninguém aprende, por exemplo, constitucional lendo uma vez só o capítulo de controle de constitucionalidade. Ela vai ter que ler, reler, revisar, prestar atenção nos pontos que são mais sensíveis para a cobrança. Enfim, essa é a finalidade da revisão. E a primeira coisa aqui é dizer novamente que não existe forma certa de revisão. Eu vejo muitas pessoas comentando, às vezes até em alguns blogs, alguns sites, dizendo você tem que revisar a cada 7 dias que você estudou a matéria, ou a cada mês, ou tem que revisar no dia seguinte o que você estudou no dia anterior. Eu acho que nenhuma regra absoluta ela é boa. Você tem que verificar qual a forma de revisão que atende melhor as suas circunstâncias, as suas necessidades. Eu vou falar da minha experiência, particularmente. Eu tentei, numa época aí, na preparação da PGE do Paraná, fazer essa revisão de, eu estudei hoje constitucional, então amanhã, antes de começar administrativo, eu vou revisar constitucional. Não funcionou comigo. Eu não conseguia me concentrar na revisão, porque essa revisão tinha que ser de forma rápida para eu poder chegar na matéria seguinte, que era administrativo, e eu ficava com a cabeça já na próxima matéria. Então, assim, não funcionava para mim. O que foi que eu adotei? Como eu tinha o conteúdo programado, que eu tinha o controle do que eu estava estudando, e qual foi a época que eu estudei aquilo, se fazia muito tempo ou não, porque eu botava a data no capítulo do livro, eu fazia da seguinte maneira. Imaginem o livro de administrativo, com vários capítulos, então eu avancei capítulo 1, 2, 3 e 4. Então, antes de começar o 5... eu olhava, já estudei esses 4 aqui, eu vou voltar, antes de começar o 5, eu vou voltar e revisar esses capítulos. Lógico que essa revisão, você não vai perder o mesmo tempo que você perdeu na leitura inicial, vai ser uma leitura mais dinâmica, mais rápida, você vai se ater àquilo que você já destacou. Então, assim, eu ia meio que por bloco. Parece uma regra meio doida, assim, mas funcionava comigo. Eu botava a data lá no livro e conseguia fazer dessa forma. Então vejam que não tinha uma data específica, de 7 dias, é a cada mês. Não. Conforme eu ia avançando, se eu avancei 3, 4 capítulos, antes de chegar no próximo, eu parava e revisava aqueles, de forma que estava no estudo meio que cíclico. Sempre voltando atrás, e chegou um ponto que eu não tinha mais capítulo novo para estudar, só tinha capítulo para revisar. Eu gostava de fazer a revisão assim. Mas tenho colegas também que faziam revisão a cada semana ou uma vez por mês. Enfim, reforço aqui que não existe uma regra absoluta de revisões. O que você precisa ver é qual a forma que vai se inserir melhor no seu cotidiano
qual a forma que você vai se sentir melhor fazendo essa revisão e inserir essa revisão no seu cronograma. O que não pode acontecer é você deixar de revisar, não ter assim nenhuma forma de revisar. Eu acho que qualquer forma de revisar vai ser boa. O Felipe fala da experiência dele aí de... Tá falando em relação à revisão? A revisão, Eu fazia o seguinte, no meu plano de estudo, eu colocava a leitura da lei seca, né? Me perguntaram até aqui como é que se fazia a leitura da lei seca e depois a leitura da doutrina. Eu fazia a leitura da lei seca, né, dos pontos do edital que eu ia estudar, fazia a leitura da doutrina, né, e colocava os informativos. Quando eu exauria alguns pontos específicos do edital, como é que era a minha metodologia? Eu pegava todo o edital programático da matéria, dividia em pontos e fazia uma projeção. Por exemplo, quando eu terminar o ponto 3 de administrativo, eu vou fazer uma revisão. Então, eu estudava administrativo ponto 1, com a doutrina, com a lei seca, com a jurisprudência. O ponto 2, na outra semana, o ponto 3. Quando eu terminava o ponto 3, eu guardava um horário reservado para fazer a revisão dos 3 pontos. Fazia a revisão dos 3 pontos e no final de semana fazia questões de todos os pontos que eu tinha revisado. Então, minha revisão sempre era posterior. Eu finalizava determinada quantidade de pontos do edital e depois que eu terminava esses pontos do edital, eu fazia uma revisão geral. E eu tentava o máximo possível fazer as revisões de forma simultânea. Terminar os pontos que eu queria de constitucional administrativo, civil, processo civil, ao mesmo tempo, para que eu pegasse um período só para fazer revisões. E assim, era muito importante as revisões, porque o fato das pessoas demorarem um pouco para passar em concurso é justamente em virtude das revisões. Ninguém consegue, pelo menos a maioria, né, ler uma vez um assunto e gravar aquilo, memorizar aquilo para o resto da vida. Então, concurso é transpiração. Concurso é repetição. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não tiver transpiração, você não vai passar em prova objetiva. Então, assim, a minha sugestão nunca deixem, nunca abram mão das revisões, porque não são elas que vão fazer vocês solidificarem o entendimento. Para você conseguir memorizar o assunto, você vai ter que ler 1, 2, 3. Eu vou dar um exemplo. O artigo 20 da Constituição, que fala das competências, né? 20, 21, 22, que falam da competência da União, competência exclusiva, competência concorrente, competência privativa. É um rol muito grande. Para você conseguir diferenciar que tipo de competência legislativa ou administrativa é de cada um, demanda tempo. Ninguém vai ler uma vez aqueles artigos da Constituição e decorar. Agora, eu li aqueles artigos centenas de vezes. Então, era por isso que quando caía em prova competência privativa da União, eu já ia tirando, marcando. É repetição. Então, a revisão é importante para a gente ter um método de repetição daquilo que a gente já foi lendo, né? A ideia é basicamente essa. Isso. Qual é o próximo ponto? Bom, acho que a gente assim abordou vários tópicos aqui sobre preparação. Eu estou vendo as dúvidas que estão chegando, são assim muito parecidas. Eu acho que a gente podia abordar um pouco a questão dos concursos da AGU, as fases. E assim, para o pessoal que estava querendo ver do início, e enfim, essa live ela vai ficar salva aí por 24 horas e, se eu não me engano, o Duque vai extrair também e colocar no YouTube. Então, quem quiser ver do início, pode assistir posteriormente ou pode acessar no YouTube também. Para a gente não ficar aqui também repetindo o que já foi dito e deixar de avançar em alguns tópicos que também são importantes. Então, assim, a gente vai avançar um pouco na questão do concurso da AGU, das fases. E no final, se sobrar algum tempo ainda, a gente tira alguma outra dúvida. Deixa eu ver se tem alguma dúvida mais pontual aqui. Vamos lá. O Márcio está perguntando estudo de reta final. Como é que a gente se organizava, o que é que a gente prioriza? Assim, estudo de reta final é questão de escolhas trágicas, né? Pelo menos na minha opinião. Você tem que focar, assim, eu acho, naqueles pontos em que você sabe que é mais fraco e sabe que vão cair também. Por exemplo, eu me sentia muito fraco na lei de licitações. Então, quando saiu a reta final, eu botava um horário fixo para revisar a lei de licitações e revisar também a parte de doutrina que eu já tinha grifado sobre licitações. Outra questão de reta final é você sempre incluir também, por dia da semana, um horário razoável de letra de lei, porque não tem para onde fugir. Prova objetiva, se a reta final for de prova objetiva,
Eita, a live vai acabar daqui a pouco, a gente vai ter que Tem que fazer outra? Enfim, se a reta final for de prova objetiva, pessoal, você tem que dar uma ênfase muito boa em letra de lei. E assim, eu botava, vamos dizer, nos 15 dias antes da prova, eu botava muita letra de lei, súmula e jurisprudência. Focava exclusivamente nisso aí. E tentava repetir aquilo ali o máximo. Eu vou responder mais uma pergunta, a gente finaliza essa live e começa outra para falar da questão dos concursos. Beleza, para uma coisa mais objetiva. Veja só, a Mari está perguntando dica para direito financeiro. Harrison Leite. Direito financeiro, artigo, acho que é 163 da Constituição, é 65. 63, 67. 163. São as vedações. Leia, decore e veja na doutrina o que significa aqueles artigos da Constituição. Se você entender a parte teórica e decorar a letra da Constituição na parte do orçamento público, você já tem 50% a 60% das questões. Sim. Saindo disso, eles vão lhe perguntar alguma coisa da lei de responsabilidade fiscal. E da 4320. Da 4320. Então, assim, tem classificação também. Primeira coisa, 50% da prova de financeiro vai ser a Constituição. Tem que memorizar aqueles artigos e saber o que eles significam, o que é uma LOA, o que é LDO, o que é PPA, saber o que são créditos suplementares, tem que saber. Quando você for matar 50% da prova só com constitucional, a outra metade você tem que ser um pouco mais objetivo. Por exemplo, a gente está passando por um período de austeridade fiscal. Com certeza vão cair questões da lei de responsabilidade. Sim. Então, pega um livrinho da Juspódio que fala, acho que é coleções de concurso, que eles colocam exatamente o que você precisa. Vai terminar em 3, Acho que vai terminar agora a live. A gente começa outra aí. Pessoal, tiver funcionando aí o áudio e o vídeo, manda um legal aí pra gente saber que está funcionando. Se estiver funcionando aí, Voltou? pode avisar. Acho que deu uma travada aí. Falha nossa. Foi, eu acho que a concorrência deu uma guepada aqui no Wi-Fi da gente. Foi. Mas enfim, vamos tentar ser mais objetivo. Até por causa da hora, para não tomar muito tempo do pessoal. Deixa eu entrar aí, pelo menos em 60 a gente começa. Bora lá então. Bom, então a gente estava falando da preparação para a fase objetiva, né? Eu acho que a estratégia que tem que ser adotada é essa. Muita revisão da base que você já formou e dá um foco muito grande em letra de lei e jurisprudência. E eu estava falando, no momento que a internet caiu, da peculiaridade que aconteceu comigo. Quando saiu o edital, eu não tinha muita aptidão para resolver as provas do CESP. Eu achava que eu ia literalmente me dar mal naquela sistemática de prova de certo ou errado. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei todas as provas jurídicas do CESP recente e ia resolvendo uma a cada fim de semana. Então, isso me deu uma experiência das provas, da abordagem, das questões muito boa para poder chegar e fazer uma boa prova objetiva. Eu acho que essa é a estratégia principal para a objetiva, né, Viegas? Eu acho que, obviamente, que a gente tem que ensinar qual é o DVC, né? O DVC é você fazer... É o Kelsen, né? O C e o DVC. Você tem que fazer um plano de estudo, você tem que ter um cronograma, né, para você cumprir aquilo ali e poder até se divertir num sábado e no domingo, sabendo que está cumprindo suas metas. Então, é preciso ser organizado, é preciso tentar estudar o edital completo, Sim. ver as matérias, fazer questões, ler muita letra de lei. Se você ler muita letra de lei e ler os informativos do Dizer o Direito de forma decrescente, pelo menos os últimos 2 anos, você já vai acertar muita coisa da prova. Sim. Agora, uma coisa importante, sobretudo, João, quando já está perto da prova, faltando 1 mês para a prova, que começa aquele desespero. É preciso ter um pouco de inteligência na hora de estudar para a prova objetiva. O que é que eu falo de inteligência? De você mapear as últimas provas que tiveram daquele concurso e ter a exata noção daquilo que você precisa estudar, daquilo que está faltando estudar. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. A prova da AGU estava se aproximando, eu estava correndo para terminar o edital, mas eu não tinha visto ainda a lei de licitação, a 8.666, 93. Eu não tinha visto a 8.666. Eu já tinha lido ela, obviamente, algumas vezes, mas estudar especificamente, voltado para a AGU, eu não tinha estudado. O que é que eu fiz? Eu peguei as últimas provas do CESP,
da AGU e da Procuradoria Federal e vi que sempre cai questões de licitação. Mas, via de regra, é uma ou duas questões VOF no máximo. Então, qual foi o meu cálculo quando eu vi que faltava 2 meses para a prova da AGU? Ao invés de começar a estudar licitações e contratos e perder 15 dias, 10 dias para estudar aquela lei, eu resolvi estudar as outras matérias do edital que eu sabia que iam me dar mais questões e que eu ia conseguir terminar até o dia da prova. Então, essa inteligência emocional que eu falo é você mapear em cada matéria aquilo que você sabe que vai cair, aquilo que tem maior incidência e aquilo que é enorme. Por exemplo, você pega um assunto que é gigante, mas que cai uma questão no máximo, é melhor você correr o risco. E a estratégia, né? Estratégia de não ler. Então, assim, o ideal é ler tudo. O ideal é estudar tudo. O ideal é exaurir o edital. Mas é só o ideal, né? É o ideal. Mas como eu nunca tive essa facilidade de terminar o edital de cabo a rabo e sempre tive que priorizar algumas matérias, o que eu indico para vocês é estar mais perto de alguma prova, ter uma inteligência e a sensibilidade de olhar as provas passadas, de entender o que é que a banca faz, como ela funciona e correr o risco. Eu corri esse risco na prova da gente, na objetiva, não li licitações, caiu 2 questões VOF e acertei as 2. Foi sorte? Foi competência? Pouco importa, eu passei. O que eu acho que a gente tem que ter também nas objetivas, além do planejamento que João falou... É estratégia. É estratégia. Estar mais perto da prova é você parar racionalmente e verificar aquilo que tem que ser estudado. Não, e lógico, a questão do risco é muito importante que Viegas colocou, você mensurar esse risco na estratégia. Mas não adote a estratégia de colocar risco, por exemplo, em todas as matérias, né? É bom você... Tem que ser pontual. Pontuar esse risco, mensurar onde você, enfim, vai dar essa margem de risco. Por exemplo, controle de condicionalidade, você não pode dar uma margem de risco, porque é uma matéria que importantíssima e vai cair várias questões com certeza. Então, tome cuidado quando for fazer essa estratégia de mensurar o risco do que pode ser deixado de lado. Em tese, o que eu acho que a gente pode deixar aqui para o pessoal sobre prova objetiva é: nunca menospreze a letra de lei. Isso. E não deixe de estudar e de revisar os informativos. Entre no site do Dizer o Direito, veja aí qual o informativo mais recente, valendo de forma decrescente os informativos do STF, do STJ e as súmulas também, pelo menos 2 anos. Se você tiver atualizado nos informativos do Dizer o Direito e tiver atualizado nos artigos, tiver com a memória recente bem atualizada, é muito difícil você não conseguir pelo menos bater o corte nas provas objetivas. Isso. Beleza? Pronto, acho que passada a objetiva, não tem nenhuma dúvida Deixa eu ver se alguém específica, perguntou né? aqui. É tal esquematizado. Do Eduardo? Do Eduardo? Cara, eu acho Muito que bom. ajuda demais. Ajuda demais. Ajuda. Você só tem que ter o cuidado assim, de ou você segue especificamente do jeito que está no edital, assim, a questão do cronograma, tudo mais, ou você usa o edital, os comentários que tem no edital, para você saber o que priorizar dentro de cada matéria que você está estudando e vai no cronograma de acordo com a sua necessidade, enfim, com a sua rotina. E o edital do Eduardo, mesmo que você não estude por ele, se você tiver um cronograma de estudo, no mínimo, ele vai servir como complemento para você identificar o que é importante em cada matéria, em cada disciplina. Exatamente. Então, assim, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Até para ter como complemento. Tá, então vamos passar para a subjetiva, né? Estudar, só para finalizar aqui, que eu estou vendo uma pergunta aqui do Alisson, e estudar todas as matérias do edital ou por ciclo de matérias. Cara, eu acho que depende muito do seu tempo disponível. Eu também acho. Por exemplo, até me perguntaram na outra live, eu acho que a gente esqueceu de responder, se a pessoa que tem pouco tempo de estudo não consegue formar uma base. Consegue. Consegue. Se você tiver 10 horas por dia ou tiver 3 horas por dia, você vai passar do mesmo jeito. A pessoa que tem 3 horas, obviamente, que vai ter que renunciar mais, finais de semana, os horários vagos, vai demorar um pouco mais, possivelmente, mas vai passar do mesmo jeito. Antes, um estudante que passa 3 horas por dia estudando disciplinadamente, do que um cara que estuda 10 horas por dia hoje e vai estudar 10 horas por dia daqui a uma semana. Ou então vai estudar tem 10 horas por dia disponível, mas estuda 3. E estuda 3, vai dormir e tal, enfim. É pouco tempo, dá para passar. Na objetiva, o que é que eu digo? Tem 8 horas por dia, dá para você fazer um cronograma com todas as matérias da AGU, por exemplo. Dá. Se você tem 3 horas por dia, 4, eu sugiro que você coloque metade das matérias, estude as matérias,
Comece a estudar, depois que você for terminando, vai incluindo outras matérias e não esqueça de revisar as matérias que você já estudou. Nesse ciclo, depois de 6 meses, 7 meses, você vai conseguir finalizar todas. Né? Porque também você estudar 1 hora por dia de cada matéria não vai fazer eu acho diferença. assim, um edital feito da AGU que tem 12, 13 matérias, nem quem tem tempo integral disponível vai conseguir estudar todas as matérias ao mesmo tempo. Então, invariavelmente, você vai ter que, enfim, priorizar em algum momento uma matéria, depois trocar por outra e fazer esse estudo por ciclos. Ninguém vai conseguir estudar 12, 13 matérias ao mesmo tempo. O que eu não indico é, por exemplo, você estudar durante um mês só constitucional, durante outro mês só administrativo. Sim. Isso não é bom. É. Porque você vai ficar um crânio constitucional, vai ler o livro todo, Mas precisa ter um conhecimento uniforme. mas depois de 2 meses você não vai lembrar mais de nada. Isso. O livro vai ser só poeira. Então, assim, é melhor fazer um estudo cumulativo. Bora para a subjetiva? Bora lá, então. Página de doutrina por dia. Isso é muito subjetivo. Tem gente que faz por página, tem gente que faz por disciplina, tem gente que faz por hora. E assim, não tem como mensurar, né? Tem como. Desconfie de qualquer pessoa que vai virar para você e vai dizer: fulana, você tem que estudar 20 páginas de administrativo por hora. Veja, não estou criticando quem faz, mas eu acho difícil alguém conseguir mensurar sem conhecer sua realidade. Depende da matéria, da disciplina, Exatamente. se for mais densa. Às vezes você tem uma afinidade maior com a matéria, vai fluir melhor a matéria, você vai estudar mais rápido. Às vezes é uma matéria que você não gosta, então vai fluir de forma mais lenta. Às vezes você está no dia mais estressado, não vai render bem. Então, assim, isso é muito relativo. E não se prenda muito a essa quantidade de páginas. O importante é você ver que você está avançando e com qualidade, e não em quantidade. Pouco importa você ler 200 páginas e alguém lhe perguntar, ou então vir uma questão, e você não tem nem ideia do que leu naquelas 200 páginas. É melhor você ter lido 50, 100 e saber precisamente do que você estudou. Objetivando, eu acho que ler de 5 a 10 páginas por dia é um número razoável e aceitável para você... Por hora, né? Por hora, por dia. Por dia é complicado. Por hora. De 5 a 10 páginas por hora é uma quantidade razoável. E em relação a questões, eu gosto de fazer questões das matérias que eu estudei. Então, se eu estudei alguns pontos de determinadas matérias e eu fiz a revisão, depois das revisões eu gosto de fazer exercício. Eu geralmente fazia ou pelo QI de concursos, pelo site QI de concursos, ou comprava um revisaço da matéria e fazia pelo revisaço. Você veja como é democrático, né? Porque eu não gostava de fazer, por exemplo, questões da matéria que eu acabei de estudar, porque eu achava que eu estava meio viciado ali, então o conhecimento estava muito fresco na cabeça e com certeza eu ia ter um índice de acerto muito bom. Então o que é que eu fazia? Eu dava um intervalo de pelo menos uns 3 dias de determinada matéria que eu estudei para poder resolver questões. Eu lembrei agora de Ciro Gomes no debate, a democracia é uma delícia. A democracia é muito boa. Mas tem seus problemas. Então eu adotava essa estratégia. E uma coisa interessante das questões é que, por exemplo, eu não resolvia 100 questões de uma vez e depois revisava os erros. Eu fazia de 5 em 5, 10 em 10 e voltava para revisar. Porque eu resolvia de pouquinho em pouquinho e voltava para revisar o que eu tinha errado. Porque tendo resolvido poucas questões, no momento que eu fosse revisar o erro, eu ia lembrar exatamente o que eu tinha pensado, por que eu respondi aquilo ali, e ia ficar mais fácil, enfim, fixar o conteúdo da resposta certa. E essa foi uma coisa que funcionou muito comigo. Para terminar, o Fernando quer saber se dá para estudar processo civil por sinopse. Não dá. Eu acho muito difícil você fazer uma prova de procurador estudando por sinopse, a não ser que você já tenha uma base muito boa prévia. Mas, via de regra, Daniel Assunção, coleção da... Aquele do Marcos Vinícius Gonçalves, é muito bom, que é mais objetivo. Fazenda Pública em Juízo, do Leonardo da Cunha, muito bom. Também tem o Guilherme. Mas eu prefiro, assim, para concurso, eu particularmente, não sei a opinião do Viegas, mas eu particularmente prefiro o Poder Público em Juízo, porque ele é voltado especificamente para concurso. Nada contra o livro de Leonardo, é um excelente livro, é uma obra assim, altamente recomendada, mas na minha visão ela não tem um direcionamento para concurso. Então é bom a gente tentar priorizar o que tem direcionamento para concurso. Rodrigo, Harrison Leite já quebra seu galho em 90% das questões, beleza? Financeiro. Eu li o livro da Tatiana Piscitelli. Mas eu achei muito superficial, ela falava conceitos gerais, eu acho que é mais para uma pessoa que vai fazer uma prova, um MPU da vida, que pede financeiro de forma mais... Mas eu acho que para a Procuradoria, Harrison Leite desenrola.
Então vamos para a subjetiva, Beleza? né, pessoal? Vamos para a subjetiva. Bom, então, assim, ultrapassada a fase da objetiva, e antes de mais nada é bom você sempre ter em mente que você se prepara para cada fase de uma vez. Salvo o caso que a gente vai comentar aqui da PGF, que via de regra são as duas fases juntas. Então, assim, a da subjetiva, eu até falei para um amigo meu que estava se preparando para a PGE de São Paulo, ele, o que é que eu faço? Eu disse a ele, eu acho que não é momento de inovar no estudo. Se você passou na fase objetiva, é sinal que o estudo que você vem fazendo, a maneira que você vem fazendo até agora, está dando certo. E a máxima é que em time que está ganhando não se mexe. Então, assim, não vai mudar drasticamente a sua forma de estudar. O que é que você tem que fazer? Tem que, primeiro, adquirir um bom curso ou ir atrás de questões anteriores para poder... Qualquer curso, não estou fazendo apologia aqui nenhum curso, propaganda, enfim, qualquer curso bom para você treinar questões e peças. Treinar como desenvolver o raciocínio na forma escrita, como colocar no papel as teses, como se limitar na quantidade de linhas, enfim, treinar a habilidade ali de desenvolver o raciocínio escrito. E, além disso, incluir muita revisão do seu material. E, assim, tentar fixar bem as teses que são pró-fazenda. Lembrando que a gente está falando aqui de concurso da advocacia pública. Então, ao revisar, você tem um olhar crítico de ver, pô, isso aqui é uma tese que é totalmente pró-fazenda. Então, já circula aquilo ali, já destaca para você ter como se fosse, assim, um resumo de temas, de teses que a Fazenda costuma colocar no processo que você possivelmente vai conseguir utilizar na sua prova. Então, vejam, vocês vão estar conjugando aí uma revisão de todo o material que você já tem. Via de regra, não aconselho incluir uma leitura nova, salvo se for assim, alguma coisa muito pontual para o concurso. Por exemplo, o concurso da PGE. Que a gente colocou o livro exatamente. De Neiva, trabalho, processo Neiva. de trabalho aplicado à fazenda pública, ou então, no caso da PGE de São Paulo, que tem direito empresarial público, talvez valha a pena pegar algo específico, mas nada muito extenso, e manter revisões constantes desse material. Além das revisões, treinar bastante, peça, resolução de questões. Isso aí vai ser primordial para quando você chegar na prova, você ter assim uma rapidez que vai ser necessária para você resolver a prova e, assim, muitas vezes não precisar nem de rascunho, né? E também, a partir da prova subjetiva, tudo é muito relacionado à parte psicológica. Sim. A prova tem um conteúdo, tem a peça, tem um parecer, tem as questões, mas quando você se depara com aquela quantidade de vademecums, com o tempo correndo, com a quantidade de questões para responder, se você não se habituar a treinar e a manusear o vademecum, você pode saber tudo, mas você vai ficar tão nervoso com o tempo que você não vai conseguir finalizar. Então, assim, uma coisa que eu indico para quem está fazendo prova discursiva tem o ambiente de prova, né? Fazer os simulados, cronometrando o tempo, tentar simular aquele ambiente de tensão, porque é um momento de muito, muito cansaço físico, né? O dedo fica doendo, a caneta fica machucando, você fica agoniado em fazer as questões rápido. Tecnicamente é o que o João falou, se matricular em algum cursinho que você tenha confiança, treinar muita peça e estudar pelos materiais que você já estudou, porque não adianta mais mudar material. Ler muito informativo, sobretudo se for prova do CESP. No nosso concurso, teve uma questão que valeu 70 pontos, foi um julgado do STF. Então, se a pessoa tivesse feito a nossa prova na terceira prova subjetiva e ela não tivesse lido esse julgado do STF, ela tinha reprovado. E muita gente boa que a gente conhece caiu por causa disso. Por conta de um julgado do STF. Então, assim, foquem nos informativos, né? Foquem na letra de lei e muito treinamento. Eu falei letra de lei, mas você vai levar o vademecum, nem precisa. A questão da letra de lei é bom para vocês assim destacarem o que é importante. Saber onde achar. E saber onde achar, saber manusear o vademecum na hora da prova, porque vocês não vão ter tempo de ficar procurando onde é que está a resposta, entendeu? E assim, falando agora sobre a prova que tem as duas fases ao mesmo tempo, como a PGF, eu acho assim que a única coisa que vai alterar na sua forma de estudar, se você já está adotando aquele trinômio de doutrina, jurisprudência, letra de lei, a única coisa que vai alterar, saiu o edital, dá tempo de você se preparar. Então, saiu o edital e as duas fases vão ser juntas, pegue também um cursinho
um bom curso de peças, que você tenha confiança e comece a resolver. Comece a resolver, aprender a resolver questões e aprender a fazer peça e parecer. Isso aí vai ser o suficiente para você chegar e conseguir fazer as duas fases de forma simultânea. A questão das teses jurídicas que você precisa para as questões, você já vai estar revisando de forma concomitante para objetiva e subjetiva. Então, eu acho que não tem nenhuma alteração drástica nessa maneira de preparação aí, né? Eu acho que a subjetiva basicamente é isso. Quem tiver alguma dúvida aí sobre subjetiva, fala. Acho que a gente pode ir para Vamos avançar para oral, porque a bateria daqui a pouco acaba aí. Então, assim, a fase oral é um capítulo à parte, minha gente. Eu acho que é uma fase que todo mundo tem medo, mas é só questão de direcionar a preparação, contar com os colegas. E aqui é uma coisa muito feliz, posso falar, porque quando eu descobri que estava indo para a fase oral da PFN e da AGU, eu montei 2 grupos de estudo. Um era com Felipe Duque e com Clarissa, que também é advogada da União, também passou na PFN. E a outra era com outras 2 colegas que são advogadas da União, que é a Eliana e Amanda. Então, assim, a gente montou um grupo de estudos para a PFN, voltado para a PFN, e outro voltado para a AGU. E como era esse grupo de estudos? A gente elegia um dia da semana e se reunia, e cada um levava perguntas com um estilo de resposta já padronizado e ficava arguindo a outra pessoa. Então, esse grupo tinha 3 pessoas, ficava, por exemplo, eu e Felipe arguindo a terceira pessoa, e isso ia se revezando, né? Então, a gente tinha a rotina de estudo normal, que mantém da mesma forma revisão do seu material, da sua doutrina, revisão de jurisprudência dos 2 últimos anos e um pouco de letra de lei também. E treinar bastante, treinar o máximo possível, como concatenar o raciocínio e as teses jurídicas de forma oral e como controlar questões formais. Por exemplo, quando eu treinava com Clarissa, uma coisa que a gente falava muito era a rapidez da fala, né? O pernambucano tem mania de falar muito rápido, então a gente ficava chamando a atenção, dizendo, cuidado, fala mais devagar para a gente entender seu raciocínio. Ficar bem claro o que você está falando. A parte da gesticulação também é importante. Como se portar diante de uma prova oral, como do examinador, como tratar o examinador, como se sair numa questão em que você não sabe nada. Muitas vezes quem não passou por uma prova oral pensa, meu Deus, se o cara me perguntar isso aqui que eu não sei, eu vou chorar ou então vou ficar calado, mas não é assim. Você aprende que alguém fez uma pergunta sobre um ponto de controle de constitucionalidade que você não tem conhecimento, mas aí você vai começar a abordar o que é controle de constitucionalidade, quais são as características, para que ele serve, quais são os órgãos jurídicos que podem exercer o controle no Brasil. Enfim, você vai abordando coisas da matéria, você vai dando conteúdo para o examinador, tangenciando a matéria, você vai dando conteúdo para o examinador te avaliar. Por mais que você não aborde exatamente o ponto da questão, você vai estar demonstrando para o examinador conhecimento. E tudo isso é treino. Eu lembro, num dos cursos que eu fiz, o cara perguntou sobre contrato empreitado, pediu para eu conceituar, falar os requisitos. Eu falei de Clóvis Bevilacqua, do Código Civil de 16, falei do Código Civil de 2002, falei como é que era dividido o Código Civil, parte geral, parte especial, falei de obrigações, falei o que era contrato. Quando eu terminei o meu tempo, eu não falei o que era contrato empreitada, mas ele viu que eu desenrolei o que ele queria, que eu falasse alguma coisa relacionada ao tema. É igual a questão nossa, eu e Felipe fizemos prova oral da AGU no mesmo turno. E a gente passou uma semana, né? Igual a nossa questão de processo do trabalho, que foi uma questão assim difícil, que era para abordar todas as hipóteses de embargos no processo do trabalho perante o TST. E assim, eu tentei me sair da forma que deu. Comecei a falar do geral de embargos e eu acho que estava faltando uma hipótese e a examinadora me apertando. Ela dizia, mas tem outra hipótese que o senhor não está falando. Aí eu, para não ficar sem responder nada, eu falei, realmente, excelência, tem os embargos declaratórios, né, que também são cabíveis, mas lógico que não eram esses embargos. Mas enfim, você tem que dar algum conteúdo, dar algum subsídio para o examinador lhe pontuar. E tudo isso você treina. Então, assim, apenas para ser mais objetivo no que a gente está falando, o que é importante para a prova oral? Reunir um grupo de colegas e treinar bastante. Se você já está acostumado a treinar com aqueles colegas, já perdeu a vergonha de treinar com ele, entre no grupo do WhatsApp, procure uma pessoa de qualquer lugar do Brasil que você não conhece e faça
faça o treino com ele, porque você vai sentir o temor e a vergonha de falar alguma coisa errada da mesma forma que você vai sentir no dia da prova, de falar para o examinador. Então, assim, é muito importante ter esse treino. Eu acho que mais alguma coisa da questão eu acho que da oral? da subjetiva, não. Eu acho que eu queria falar uma coisa para quem... É porque eu acho que eu divido em 3 hipóteses os concurseiros. Eu acho que tem aquela pessoa que está iniciando, praticamente do zero, que está ali começando a estudar e está cheio de dúvidas para saber os métodos, né? Que a gente tentou suprir um pouco isso hoje. Sim. Tem aquela pessoa que está há um certo tempo tentando, mas sem conseguir, passa numa objetiva, mas sempre ali, por pouco. E tem aquela pessoa que já está passando, na maioria dos concursos, e está só esperando ser nomeado em algum. O que eu vou falar agora é para a pessoa que está na segunda hipótese, né? Não é nem para quem está começando, nem para quem já sabe o caminho. É para aquela pessoa que está meio que se desmotivando por conta das reprovações. Sim. A impressão que eu tenho é que a gente tem a ideia de que só vai conseguir passar em concurso público no dia que tiver no nível alto. No dia que tiver fechado o edital, no dia que tiver exaurido todas as matérias da disciplina e conseguir bater 80, 90 questões da prova. Qual é a mensagem que eu passo para vocês? Não desanime em nenhuma prova, porque você não precisa passar em 10 provas, você só precisa passar em uma. E o que é que acontece muitas vezes? O cavalo passa selado em uma prova. Aquela prova foi feita para você, ela só queria que você desse o seu máximo. Então, assim, a mensagem que eu passo para as pessoas que estão relevando muitas reprovações vai fazer uma prova daqui a 3 meses, certo? Você tem consciência que vai estudar durante esses 3 meses feito um louco ou uma louca e não vai conseguir terminar as disciplinas. Pelo contrário, vai ficar cheio de buraco no estudo. Não desanime, nem diminua seu ritmo de estudo por conta disso, não. Porque inúmeras pessoas que eu conheço, passaram em concursos sem terminar todas as matérias, sem estudar todos os assuntos, porque muitas vezes a prova lhe escolhe, não é você que escolhe a prova. Então, assim, se você tem uma prova daqui a 3, 4, 5 meses e você acha que não vai dar para passar porque não vai conseguir estudar tudo, você está errado. Aquela pode ter sido a sua oportunidade de dar o seu 100%. Agora, dar o seu 100%. Não se sabote, né? Não se sabote. Isso é muito Nunca importante. ache que um amigo seu que está passando em tudo vai passar na próxima prova, não. Muitas vezes você que está lá atrás, que nunca passou em nada, que só faz levar reprovação, para 3, 4 meses estudando feito um louco, Deus coloca a mão sobre você e quando você vê, você passou na prova, foi nomeado, e aquele seu amigo que já passou em 10 não foi nomeado em nenhum. Então, assim, eu acho que a ideia que eu passo de motivação para quem está estudando nunca ache que você só vai passar no concurso quando você estudar o edital todo. Muitas vezes o concurso está ali, preparado para você, só esperando o seu esforço, só esperando você fazer a sua parte. Eu acho que... E eu acho assim, quase já se encaminhando aí para uma mensagem final, quase, eu acho que além do que Felipe disse, que é muito importante, eu concordo totalmente, é você ter fé, ter confiança no seu esforço diário. Uma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta como se preparar é que eu acredito assim na lei do esforço. Muitas vezes a gente vai olhar para a gente e vai dizer, pô, vocês passaram novos, foi fácil. Não foi. Ninguém viu tanto que a gente, como a gente falou aqui para vocês, renunciou, tanto que a gente abdicou de momentos de lazer, tudo isso. Mas embora seja difícil, você tem que acreditar no seu esforço. Você tem que acreditar que todo aquele esforço que você está fazendo, aquelas renúncias, elas vão levar a algum lugar. E esse lugar é o objetivo que você tem, é o cargo, o concurso que você deseja. E cuidado, muitas vezes o que você deseja não é o que vai acontecer. Mas o que vai acontecer não vai deixar de ser tão bom quanto. Por quê? Eu falo isso, eu acho que alguém perguntou, como escolher PFN e AGU? Cuidado que você pode escolher uma dessas carreiras e não acontecer aquilo, a carreira lhe escolher. Eu conheço muitos colegas que estavam estudando para a PFN e passaram na AGU, reprovaram na PFN, hoje são advogados da União plenamente realizados. E o contrário também é verdade. Tinha gente que estava estudando sempre quis ser advogado da União e passou para procurador da Fazenda e hoje em dia é um procurador da Fazenda totalmente realizado. Então, assim, tome cuidado com essa questão de eu quero ser só isso. Às vezes, como o Felipe falou, a prova lhe escolhe, a prova vai lhe escolher, mas tenha
tenha fé no seu esforço diário. Se você está fazendo esse esforço, se você está fazendo a renúncia, se você está indo atrás, seu resultado necessariamente vai chegar. E assim, o concurseiro não pode colocar nas costas a obrigação de passar. Ninguém tem a obrigação de passar, né? A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Quanto mais se a gente vai conseguir passar numa prova. Mas assim, eu acho que a obrigação que a gente tem que tentar carregar não é de ser aprovado. É a de fazer o máximo esforço, é de dar o 100%. Se você abrir a prova no dia da prova com a sensação de que você fez tudo que você poderia ter feito, velho, óbvio que o ideal é passar, é ser nomeado, mas assim, a sensação de dever cumprido também é algo muito gostoso e eu acho que é isso que faz você continuar na caminhada. Não se obriguem a passar, se obriguem a fazer o máximo que vocês podem. Fazer o melhor de si, né? Porque a lei do esforço, ela acontece. É impressionante, os meus amigos que estão para concurso, os amigos de João, quando a gente percebe que uma pessoa está focada, aquela pessoa passa. A gente já sabe que tá na hora, né? Mais cedo ou mais tarde, a aprovação vai chegar. É só a pessoa ter persistência. Exatamente. Né, João? Concordo integralmente. E assim, essa questão que Felipe falou, de você não depositar, enfim, essa obrigação de passar, ela é importante até para você, enfim, quando passar, você vai descobrir assim, todos os seus problemas não vão estar resolvidos com a aprovação. Sua vida não vai mudar drasticamente, enfim, dessa questão de um momento ruim para um momento de total felicidade só porque você passou. Você também vai ter que se redescobrir depois de aprovado, descobrir... Tem um vídeo do Pablo Stouze, professor de Direito Civil, que é juiz lá na Bahia, que é um vídeo motivacional. Botem no YouTube aí, vídeo motivacional Pablo Stouze, que é uns 8 minutos... E ele fala de um caso que o cara que passou para advogado da União, que o pai dizia, meu filho, você está aí sem fazer nada, tal. Pablo Stouze, ele fala duas coisas muito interessantes. Primeiro que ele manda a gente ter uma blindagem espiritual, Isso. que é a gente se blindar de tudo que as pessoas vão falar para a gente. E a segunda que ele fala é que a felicidade está na caminhada e não na chegada. Hoje eu sou feliz. Mas eu era feliz também quando eu estudava, porque hoje eu também tenho problemas, João também tem problemas. Quando vocês passarem no concurso que vocês querem, vocês vão ter outros problemas, outras angústias. Então, assim, nunca achem que a vida de vocês vai se resolver depois que vocês passarem no concurso. E que se resume a isso, né? Que se resume a isso. A vida é muito mais do que uma prova de concurso. Então, assim, estudem felizes. Aproveitem a oportunidade de estudar. Aproveitem a saúde que vocês têm. É muito legal. Vocês estão lutando por um sonho. Quantas pessoas querem lutar por um sonho e não têm a oportunidade? Então, assim, aproveitem a chance que Deus deu para cada um de vocês e dê o máximo todos os dias para vocês conseguirem o objetivo de vocês. E saibam que a felicidade está na trajetória. Exatamente. Hoje, eu consigo saborear cada vitória minha, cada dia de estudo, cada copo de café que eu tomava, cada Red Bull que eu tomava. Os amigos que fez na Os amigos que eu fiz, as provas, o dia que eu vi o resultado. Então, assim, eu lembro de cada ocasião, porque eu saboreava cada momento. Eu saboreava até as reprovações, quando eu sabia que estava no caminho certo. Então, assim, aprendam a ser felizes hoje. Eu vou ser muito feliz quando eu virar procurador, quando eu virar advogado da União. Não, você vai ter outros problemas. Saibam dar a importância que é devida a cada coisa, entendeu? Exatamente. Eu acho que é basicamente que depois dessas isso. palavras aí eu não tenho mais nem... Chorar, né, João? Eu vou chorar mesmo. Enfim, terminamos o concurso da AGU. Hoje nós trabalhamos juntos, né, na carreira. Dividi sala com o João durante um ano. Verdade. E eu posso falar que eu sou muito realizado. A gente trabalha com causas bilionárias. A gente trabalha atuando. Eu até brinco com alguns amigos que são procuradores municipais, que a gente fala que Voltou. Vamos encerrar. Que eles fazem licitação de lombada, enfim, a gente brinca. Mas assim, o legal da AGU, além da estrutura que a gente tem e tal, é a importância das causas que a gente pega, né, João? E assim, apenas para finalizar, pessoal, dentro do que Felipe falou aí, a felicidade tem que estar justamente nessa caminhada. Vocês têm que, lógico, se empenhar, aproveitar a oportunidade, agradecer a oportunidade de estudar, ter essa oportunidade de estudar e ser feliz na caminhada. Depois que vocês passarem, vocês vão ver assim que o cargo em si, ele não vai trazer a felicidade para você. Ele vai ser o seu trabalho, vai ser o seu cotidiano. Mas a felicidade que você vai ter vai ser decorrência desse caminho que você trilhou. Muitas vezes de aprender a ter humildade, que é uma coisa que o concurso ensina muito.
ter tantos amigos que você fez ali, tantas histórias diferentes que você conheceu durante esse tempo de concurso. Você começa a admirar muitas pessoas. Isso, eu acho que isso aí foi o mais bacana da nossa trajetória, que hoje em dia a gente tem a oportunidade de viver esse dia a dia, não por causa do cargo em si, mas por causa da trajetória. Foi nessa trajetória que eu conheci Felipe, conheci Duque, conheci tantos amigos que tiveram a oportunidade de entrar, tiveram a oportunidade de já falar aqui para vocês. E você olhar para o lado, ver os colegas que você estavam ali naquela batalha diária, passando, ver a felicidade da família. Eu digo uma coisa a vocês que estão estudando para concurso, eu achava que o meu sonho era passar num concurso de procuradoria e ter um cargo bom e um salário bom. E quando eu passei, que eu vi minha nomeação e depois eu vi minha posse, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu sou muito mais feliz por ter feito meus pais sentirem orgulho de me verem passando no concurso. É verdade, isso é um ponto... A minha felicidade foi muito maior por conta da felicidade deles, de ver minha mãe e meu pai chorando, rindo. Aquilo ali para mim foi muito mais importante do que qualquer cargo. Então vocês vão perceber que talvez o sonho de vocês hoje é passar numa prova e ter um cargo. E amanhã vocês vão perceber que o sonho de vocês era simplesmente trazer essa carga de felicidade, de orgulho, de satisfação para os pais. E eu hoje percebo que a felicidade dos pais da gente, quando a gente é nomeado, é empossado, é uma coisa que nenhum dinheiro paga. É por isso, velho, que vocês têm que continuar nessa caminhada e persistir, ser perseverantes no sonho de vocês, porque o sonho não é de vocês, o sonho é da família de vocês, é do pai de vocês, é da mãe de vocês. Então, assim, continuem firmes, né? Eu e o João, a gente continua disponível. Quem quiser adicionar a gente no Instagram para tirar alguma dúvida pontual, eu acho que o Duque colocou, não foi, o Instagram da gente na página dele. Vocês procurem lá, adicionem. Quiserem trocar uma ideia, enfim, a gente está sempre à disposição. A gente fica disponível da mesma forma, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, da mesma forma que quando a gente estava se preparando, a gente procurava pessoas aprovadas, procurava vídeo, procurava trocar uma ideia, a gente também, eu particularmente, me sinto muito bem de estar desse outro lado, mostrando que nada é impossível, mostrando a vocês como, enfim, como tentar fazer, como fazer, e me colocando à disposição para dialogar, para tirar dúvidas, para... enfim, ajudar no que for possível. Então, qualquer dúvida aí que vocês tiverem, a gente puder ajudar, entre em contato que a gente fala com o maior prazer. É muito bom. Eu me sinto muito satisfeito quando eu vejo uma pessoa esforçada, lutando para realizar um sonho, uma coisa bonita para mudar a história de uma família humilde, pobre, e amanhã está numa condição muito boa por conta do estudo. Então, assim, persistam que nada é impossível para aquele que tem perseverança e determinação. Paguem o preço. Saibam que o preço tem que ser pago, a renúncia tem que ser feita. Finais de semana vão ser perdidos, Natal, Ano Novo. Vocês vão ser chamados de antissociais por muita gente. Mas no final das contas você vai fazer muitas amizades. Eu perdi muitas amizades na minha época de colégio. Os meus amigos de colégio, de ensino médio, perdi contato. Mas hoje eu fiz outros amigos, né? Não são tão bonitos como eu queria. Mas hoje eu fiz muitos amigos e bons amigos e vou levar para a vida toda. Espero que aconteça a mesma trajetória com todos vocês. Bom, pessoal, só para finalizar, eu queria avisar que a live ela vai ficar salva e Felipe Duque vai disponibilizar também no YouTube, tá? E assim, para finalizar, eu queria novamente agradecer Duque, a oportunidade da gente... Valeu, Duqueta. Tá aqui falando, tá compartilhando nossa experiência. Espero que para ajudar uma pessoa que seja, já vai ter valido a pena. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado, Duque. Fiquem com Deus, tenham força nos estudos, que o sucesso chega para vocês.